Queridos, nós estamos aqui nesse encontro de Nicodemos e Jesus. Estamos no Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho que apresenta Jesus como a luz do mundo, amém? Jesus, sendo a luz do mundo, se encontra com esse fariseu, com esse homem que era membro do Sinédrio. O que é isso, membro do Sinédrio, pastor? Ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era um homem extremamente importante, que conhecia toda a lei, toda a Torá. E ele vai se encontrar com Jesus na calada da noite, no escuro, reconhecendo que Jesus não poderia fazer tais coisas se não fosse verdadeiramente um Messias. E ele começa esse diálogo com Jesus. E Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E olha que coisa maravilhosa, queridos. Nós estamos diante de um homem que já conhecia toda a palavra. Vamos transportar para os dias de hoje. A gente está diante de um homem que provavelmente seria um pastor de pastores. Alguém extremamente conhecedor da palavra. Mas Jesus olha para esse homem e fala: ei, Nicodemos, para você herdar o reino de Deus, para você ter a vida eterna, você precisa de um novo nascimento. E aí Nicodemos pergunta para Jesus: mas como eu, velho, vou entrar dentro da barriga da minha mãe de volta e nascer? Isso é inconcebível, não tem como. E Jesus responde: Nicodemos, como você, sendo um homem que fala das coisas do alto, não reconheces, não compreendes essas verdades espirituais? E ele vai dizer: olha, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não os acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vou falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. E aí ele vai falar o trecho que nós acabamos de falar. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado. Queridos, e aqui a gente é transportado para essa referência que Jesus faz àquilo que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, que é relatado em Números, capítulo 21. E Jesus faz essa comparação que é desconcertante para nós. Ele se compara a essa serpente que foi levantada, e deixa eu relembrar vocês o que acontece lá em Números 21. O povo desobediente, o povo fugindo dos caminhos do Senhor, o povo se distanciando mais uma vez de Deus, pecando contra o Senhor, começa a ser picado por serpentes e começam a morrer. E nesse cenário, o Senhor tem misericórdia deste povo, mais uma vez. E Ele fala para Moisés: Moisés, para que o povo pare de morrer pela picada da serpente, você vai pegar uma serpente e você vai erguer ela bem alto, uma serpente de bronze, Moisés. Você vai fazer uma serpente de bronze, e essa serpente de bronze ela vai ser erguida bem alto. E provavelmente, queridos, para essa serpente ficar num lugar bem alto, ela precisava de 2 hastes que provavelmente formavam uma cruz. E ao olharem para essa serpente bem alto, somente ao olhar, eles eram imediatamente curados. É isso que aconteceu lá em Números 21.
É isso que aconteceu. O povo estava picado pela serpente, morrendo. E o Senhor, por meio da sua misericórdia, Ele faz o povo olhar para aquilo que era um símbolo de maldição para os israelitas. Aquilo que era algo que os israelitas temiam. Sabe, queridos, aquilo que os israelitas temiam olhar, aquilo que assustava eles olhar, que representava o seu pecado, foi o instrumento que Deus utilizou para trazer salvação para aquele povo. E assim também é com a cruz. A cruz é desconcertante, queridos. Na cruz é esse lugar aonde a nossa vergonha é exposta, mas é aonde nós encontramos a cura, para que nós fôssemos totalmente justificados. E sabe, queridos, eu quero que você pare e pense neste momento. Essa é uma palavra muito reflexiva e eu quero que você, em todo momento, pense na sua vida. Quantas vezes nós precisamos enfrentar aquilo que nós mais tememos para receber a cura de Deus? Quantas vezes nós precisamos olhar para aquilo que nós mais temos medo de olhar, para nós recebermos a cura de Deus? Deixa eu te perguntar, você tem olhado para a cruz de Cristo? Você tem reconhecido que ali é o lugar da sua cura? Ou você tem evitado esse confronto porque o pecado está na sua cara o tempo todo, querendo te afastar de Deus? O pastor Tim Keller, ele nos diz algo precioso. Ele nos diz que nós devemos perceber com muita humildade, muita honestidade em nosso coração, que todos nós fomos picados pela serpente. Como assim, pastora? Romanos 8:23 diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E, queridos, não há absolutamente nada que nós possamos fazer para trazer cura à nossa própria vida, para nos tirar desse lugar de morte e sermos transportados para a vida, para recebermos esse novo nascimento, esse novo coração que Jesus está falando. O povo no deserto não tinha um antídoto. O povo no deserto não tinha um remédio. O povo no deserto, ele não podia curar a si mesmo. E por isso eles estavam morrendo. E, queridos, após a queda, o homem vive a separação total de Deus. E todo o sacrifício feito pelos sacerdotes, todo o sangue aspergido no santuário, para cobrir o pecado do povo, cobria o pecado do povo por apenas um tempo. Eles não tinham nada que fosse suficiente para cobrir o pecado deles por toda uma vida. E como todo o Velho Testamento aponta para a obra redentora de Jesus na cruz, nós percebemos neste momento, queridos, uma lição extremamente importante, que assim como aquele povo não tinha o antídoto, não tinha o remédio para salvar a si mesmo, nós também não conseguimos salvar a nós mesmos. Vocês estão comigo? Amém? Nós somos destituídos. E não há absolutamente nada que a gente possa fazer com as nossas próprias mãos que nos coloque pelas nossas próprias forças em paz com Deus novamente. É somente através dessa justificação que nós encontramos na cruz de Jesus.
É somente nesse ato legal de Deus que Ele imputa a sua justiça sobre Jesus Cristo e nos torna justos. Jesus se torna maldição em nosso lugar, maldito em nosso lugar, como nosso substituto. E agora o Senhor olha para nós, que o recebemos e nos vê através do sacrifício de Jesus. E agora não estamos mais separados de Deus, mas estamos em paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E essa justificação, ela é graça, é favor imerecido do Senhor. Você acha que você pode salvar a si mesmo? Não, você não pode. O mundo acha que pode salvar a si mesmo. O mundo acha que com a tecnologia, com o avanço tecnológico, que eu estava ouvindo essa semana, a ciência, a tecnologia, ela multiplica o seu conhecimento a cada um dia. Imagina, queridos, lá nos tempos passados, levava 500 anos para ser duplicada o conhecimento sobre a medicina, sobre a tecnologia, sobre todo tipo de conhecimento. Agora nós temos esse avanço a cada dia. E o homem pode dizer que com as suas políticas sociais, suas políticas ecológicas, pode salvar a si mesmo e salvar o mundo, mas a verdade, queridos, é que não tem remédio algum que esteja sobre a capacidade humana, que pode acabar com a maldade do mundo, que pode acabar com o pecado no mundo. Não existe. Todos nós carecemos da graça de Deus e nós precisamos de humildade para reconhecer isso. Eu ouvi um podcast essa semana que falava que os cientistas nesse podcast acreditavam que em algum momento da história, no futuro, nós não vamos precisar morrer. Porque nós poderemos trocar de coração por um novinho de novo, trocar o pulmão. Eles acreditam que a ciência vai evoluir tanto a ponto de que nós vamos encontrar alguma fórmula para nós não precisarmos mais morrer. O homem é tão arrogante, queridos. O homem é tão orgulhoso, sem Deus, que acha que dá conta de ser Deus. É esse o mundo que nós estamos vivendo hoje. É isso que você coloca no YouTube, no Spotify e você vai ouvir hoje. É nesse mundo que nós estamos inseridos. É por isso que nós precisamos dos elementos, dos fundamentos da palavra de Deus. É por isso que justificação, redenção, reconciliação, santificação, glorificação precisam ser doutrinas marcadas no nosso coração, na nossa mente. Para que a gente não venha se perder com as doutrinas do mundo, com os pensamentos do mundo. Mas Nicodemos era esse homem que conhecia tudo isso, mas ele precisava de um novo nascimento. Porque essa obra, queridos, é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui hoje neste lugar, nessa igreja, não é porque você é bonzinho. Não é porque o Senhor olhou para você e falou: olha como ela tem boas obras. Olha como ele tem boas obras, ele merece estar neste lugar. Não é por causa disso. Se você está aqui é porque o amor de Deus te encontrou. Se você está aqui é porque Ele te amou primeiro. Se você está aqui é porque Ele tirou as vendas dos seus olhos. É porque Ele está produzindo em você um novo ser humano. Ele está produzindo em mim uma nova Marlísia, cada dia mais parecida com Cristo, mais parecida com Ele. Mas nós precisamos disso, queridos. Humildade,
honestidade, de reconhecermos que todos nós fomos picados pela serpente. Que essa serpente volta e meia, igual o Chuck, que tu mata e volta, mata, volta, mata, volta, ela quer aparecer de volta em algum momento. A gente vive essa luta contra a carne todos os dias. Porque ainda não fomos glorificados, ainda não recebemos esse corpo livre do pecado. Nós ainda estamos com esse corpo aqui falível, que envelhece, que a lei da gravidade, o tempo vai passando e as coisas vão despencando. Fazer o quê? É a vida. A gente fica doente. A gente tem impulsos. A gente tem dores. E é só nessa vida, queridos. É só neste lugar que nós passaremos por lutas, por tribulações, por choro. E que nós temos a oportunidade de fazermos tudo isso, como diz o irmão Lázaro, dando glória a Deus. Nós precisamos olharmos para a nossa vida. Olharmos muitas vezes para aquilo que nos assusta. Olharmos para aquilo que nos confronta. Olharmos nos olhos da serpente, olharmos nos olhos do nosso pecado. E dizermos: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não dou conta sozinho, Pai, eu preciso de Ti. Qual área da sua vida, qual área do seu coração que você tem evitado o confronto, que você tem evitado de olhar? Eu quero te dizer nessa noite que Cristo está aqui, que Ele é a sua cura. E a cruz de Jesus, queridos, ela não é somente um ato de salvação espiritual, mas ela é um ato que nos cura por completo, amém? A cruz de Jesus nos tornou justificados. E eu sei que existem novos membros na casa, que são novos na fé. Eu gosto de explicar, e você que é mais velho na fé, você só recapitula, amém? Para você continuar pregando o evangelho àqueles que são mais novos na fé. Mas, queridos, na queda, Adão pecou. E neste momento, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Nós nascemos do pecado. O pecado nos habita. E para termos reconciliação com Deus novamente, para nos apresentarmos ao Senhor novamente, foi preciso que o Senhor enviasse o seu Filho. E lá na queda, quando Adão e Eva caem, a gente já ouve aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. É quando Deus fala: olha, do ventre da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Está falando de Jesus. Lá no início, lá na criação, o Senhor já providenciou tudo. Ei, deixa eu te falar uma coisa que está queimando no meu coração nessa noite. Se o Senhor já providenciou a sua salvação, que é a coisa mais importante, mais urgente da sua vida, você pode achar que tem coisas mais urgentes. Quanto mais Ele não vai providenciar, preparar as demais coisas que você precisa. Por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Por que tanta angústia? O mais importante o Senhor já providenciou sobre a sua vida. Ele vai cuidar de todo o resto. Agora nós precisamos enxergar que isso realmente é a coisa mais importante da nossa vida. Quando o paralítico é subido numa maca, descido por uma maca melhor, através do buraco que fazem no teto. Eu vou relembrar vocês, vamos lá. Pastora, do início. Pastora com TDAH é fogo, né, gente? Ela começa a história pelo meio e depois vai para o início. Vamos lá.
Vocês lembram da cura do paralítico com os amigos? Que os amigos chegaram com esse paralítico, viram a casa cheia, lotada. Não tinha como passar com esse paralítico pela porta da frente. Os amigos vão, pegam ele, levam ele até o teto feito de argila, algumas palhas. Abrem esse teto, fazem um furo bem em cima de Jesus e descem esse paralítico até a frente de Jesus. Olha o trampo. Esses amigos são amigos de verdade. Eu falo, eu preciso ser uma amiga como esse amigo dos paralíticos. Anônimo, ninguém sabe o nome até hoje. Mas eles foram aqueles responsáveis por levar alguém até os pés de Jesus. Você quer ser um amigo assim? Amém? Esse paralítico é descido até os pés de Jesus, até a frente de Jesus. E Jesus fala para ele: os seus pecados estão perdoados. E talvez eu e você nesse lugar do paralítico a gente ia dizer: ok, muito bom, muito legal, mas não era bem isso que eu queria. Eu quero cura física, eu quero voltar a andar. Essa é a coisa mais urgente da minha vida. A coisa mais urgente para mim agora, Jesus, é voltar a andar. E é por isso todo esse trampo para estar aqui na tua frente agora, porque eu creio que o Senhor pode me curar e pode me fazer andar novamente. Jesus sabia aquilo que esse homem não sabia. Que mais urgente do que a sua cura física, mais urgente do que a realização do seu sonho, mais urgente do que o desejo mais profundo do seu coração, era a salvação da sua alma. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos igual a esse paralítico. Nós falamos, quando eu andar, quando eu voltar a andar, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra, mais feliz desse mundo. Eu nunca mais vou reclamar de nada. Só que Jesus sabe da raiz do descontentamento do nosso coração. Esse paralítico, ele ia voltar a andar, mas logo outro desejo ia surgir no coração dele, porque é assim que a gente funciona. A gente realiza um desejo e logo vem outro, realiza um desejo e logo vem outro. A gente é insatisfeito. Mas Jesus sabia que ele precisava primeiro trazer da morte para a vida esse homem. Primeiro, ele precisava de salvação. Jesus sabia que ele é o único Salvador. E nós precisamos aprender com isso, queridos. Nós precisamos aprender a não tornar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios no nosso Salvador. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Jesus, eu te adoro, eu te louvo, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, tu és o meu tudo. Jesus, tu és suficiente. Mas durante a semana, segunda, terça, quarta, meu Deus, Jesus. Poxa, não tenho isso ainda. Poxa, Jesus, olha os meus amigos. Poxa, Jesus, olha o meu irmão. O que acontece, Senhor? Que acontece com todo mundo, menos comigo. Sabe aquela insatisfação crônica? Aquela reclamação diária? Acontece um problema, meu Deus do céu, só acontece comigo. Isso, queridos, é uma falta de consciência nossa, que nós muitas vezes falamos com a nossa boca, falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está tornando desejos ídolos no nosso coração, ídolos falsos. Ídolo falso, querido, é tudo aquilo que você fala, sem isso daqui eu não tenho mais prazer na vida. Sem isso aqui, eu não tenho mais desejo de viver. Sem isso aqui, Jesus pode me levar para a eternidade, pode me promover para a glória, que eu não tenho mais desejo de viver. E nós somos peritos em transformar coisas boas, legítimas, em ídolos falsos no nosso coração. Nós podemos tornar
uma carreira profissional, um ídolo no nosso coração. Quando eu digo, quando eu ser um empresário assim, assado, aí sim, eu vou declarar que eu sou mais do que um vencedor. E sabe, queridos, eu tenho um problema com esse evangelho pregado, que te leva sempre a pensar que você sempre vai estar nas alturas, porque isso não é verdade. O evangelho que é pregado aqui em Joinville, Santa Catarina, num povo abastado, rico, porque nós somos ricos, irmãos. Comparado a outros lugares, nós somos ricos. Nós temos tudo. O mesmo evangelho que é pregado aqui precisa fazer sentido lá na África. O mesmo evangelho que é pregado aqui precisa fazer sentido lá no Sudão, lá na Coreia do Norte. E é esse evangelho que nos diz que Jesus é suficiente. E que eu posso sim ter desejos, eu posso sim ter anseios, eu posso sim e eu devo correr atrás. Mas primeiro sabendo que o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é o mais importante. Eu saí completamente do roteiro da minha palavra, mas eu tenho certeza que essa palavra está falando com alguém, amém? Vamos voltar. O amor, queridos, de Jesus na cruz nos faz ter paz com Deus. Nos justifica, nos torna justos diante de Deus. Jesus é o nosso substituto. Aquele que declara o injusto justo, que paga a nossa dívida, que se fez maldição por nós. Que nos redimiu, que nos comprou novamente. Que nos libertou da escravidão do pecado. Que nos liberta do orgulho, que nos liberta da inveja, que nos liberta da cobiça. É só o sangue de Jesus. É só por Ele, queridos. Mas a cruz, queridos, ela não é somente um ato de cura espiritual, mas também um ato de cura emocional. Sabe? Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. O pastor Judex começou o culto lendo Isaías. É isso. Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados do quê, queridos? Sarados da picada da serpente. Saradas da doença do pecado. E quando nós somos sarados disso, isso produz cura na nossa vida, não só espiritual, mas emocional também. Porque os efeitos do pecado atingem a nossa vida como um todo. Os efeitos do pecado nos causam sentimentos de orfandade, sentimentos de rejeição, sentimentos de vergonha, sentimentos de culpa. Eu sou pastora local, queridos, há muitos anos e é triste quando eu vejo homens e mulheres que já receberam o Senhor como seu legítimo e suficiente Salvador, mas continuam carregando bagagens, pesos, traumas, feridas, que não precisam mais carregar. Será que talvez você é alguém aqui hoje assim? Que carrega na sua vida o peso do passado. Que carrega na sua vida um pecado de estimação que te embaraça, que te amarra e impede de você viver os propósitos de Deus para a sua vida. A plenitude daquilo que Ele tem para você, a vida abundante que Ele tem para você. Porque a vida abundante e verdadeira, queridos, é isso, é sermos livres do pecado e vivermos para Cristo. Isso é vida abundante.
Talvez te ensinaram que vida abundante é uma conta bancária muito gorda. Mas eu quero dizer que tem gente com conta bancária muito gorda que não tem vida abundante. E tem gente que está contando os centavinhos para comprar o pão francês e que tem uma vida abundante. Porque sabe que aquilo é só uma fase que vai passar. E que Deus está com ele. Nos dias de luta e nos dias de glória. O Senhor está com ele. Porque não tem espírito de orfandade, sabe? Que foi justificado, que foi redimido. E que agora Deus é o seu Pai. Pai perfeito, Pai de amor. Eu sei que para muitos a figura de Pai não é uma figura boa, mas Deus é esse Pai perfeito. Que supre todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Querido, está fervendo no meu coração falar para você, o Senhor é um Deus provedor, Ele cuida da sua vida. Não tema, confie nele, Ele é o seu provedor. Fique firme, não olhe para trás. Não ache que Deus te abandonou, não ache que Deus te deixou de lado. O Senhor é o seu provedor, Ele está com você. A cruz de Deus, queridos, nos traz cura para a nossa alma, para a nossa vida. Como que está a sua alma? Como é que está a sua vida? E algo interessante, queridos, é que Deus não deu uma série de regras, uma série de instruções. Olha, vocês vão erguer uma serpente de cobre lá em cima, bem alto, e todo dia, ao meio-dia, vocês vão descer de joelhos na frente dessa serpente e vão orar por 32 minutos, e depois vão voltar e vão ficar 3 dias em casa, só lendo os 10 mandamentos. Deus só fala, aquele que olhar, basta um olhar, querido, um olhar de fé. Sabe o que isso quer dizer? Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, querido, não é pelas suas boas obras, não é pelo seu bom comportamento. Nós somos salvos somente pela fé em Jesus. Você é salvo somente de olhar para a cruz com fé e acreditar que Ele é o seu Salvador, Ele é o seu substituto. Não é Jesus e mais as suas boas obras, não é Jesus e mais o seu bom comportamento. É Jesus e ponto final, Jesus e a sua obra redentora na cruz. Todo o evangelho que prega Jesus e mais alguma coisa não é evangelho. É somente Jesus. É somente Jesus. Essa é a graça escandalosa de Deus. Que nós não precisamos fazer absolutamente nada a não ser olhar para Jesus e confiar na sua obra da cruz. É claro, queridos, que essa fé, essa verdadeira fé, salvos somente pela fé, essa fé é uma fé que não vem sozinha, é uma fé que vem acompanhada de transformação. É uma fé que vem acompanhada de santificação diária, de desejo de agradar ao Senhor diariamente. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque você, em algum momento, nesse processo de santificação, você vai falhar. E quando você falhar, o diabo, ele vai te acusar. E ele vai dizer que você não é mais digno. E ele vai dizer que você não pode mais estar dentro dessa igreja levantando as suas mãos.
acusando aquilo que você fez de errado. Mas sabe por que você pode estar aqui hoje, levantando as suas mãos, dando glórias a Jesus? Porque Ele foi o seu substituto. Porque agora você tem paz com Deus, você está reconciliado com Ele. E todas as vezes que você falhar, todas as vezes que você tropeçar, você olha de novo para essa cruz. O Espírito Santo de Deus te constrange. Você acha que é você mesmo que pensa, cara, eu não devia ter feito isso? A sua carnalidade, querido, que é o pior. Quando você sente aquela tristeza no seu coração, é o Espírito Santo dizendo, você está pecando. Esse caminho está fazendo você errar o alvo. Está fazendo você errar o propósito. Se arrepende. Volta, corrige. Essa é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Que faz com que a gente se volte para a cruz novamente e fale, Pai, eu pequei. E faz com que a gente ore igual o salmista Davi. Jesus, contra ti e somente contra ti eu pequei. Porque antes de você pecar contra a sua esposa, antes de você pecar contra a sua mulher, antes de você pecar contra o seu filho, contra o seu chefe, contra o seu funcionário, você está pecando contra Deus. E nos faz orar, Jesus, contra ti, Jesus, eu pequei. Me lava, me purifica, me torna branco, mais alvo que a neve. Me santifica e, por favor, Jesus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque o teu Espírito Santo é aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Ah, queridos, eu creio. Esse é o maior anseio que nós pastores dessa casa temos, que a gente tenha uma igreja. A gente tenha uma família de fé, aonde Jesus é suficiente. Aonde Cristo é suficiente, aonde o poder de Cristo é suficiente, aonde o desejo de conhecer a Cristo é cada dia maior. O desejo de conhecer a Cristo ferve em nosso coração e produz em nós cada dia mais vontade de estarmos perto dele. E quanto mais perto dele, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E quanto mais nós amamos, nós mais confiamos na sua palavra, nos seus mandamentos, nos seus princípios, nos seus propósitos para nós. Você está querendo ir para a direita, você acha que a direita é o melhor caminho, que vai te levar mais rápido para o sucesso, que vai te levar mais rápido para onde você quer, mas o Espírito Santo de Deus bate no seu coração e fala, ei, fica aqui, nem para a direita, nem para a esquerda. É tempo de você só ficar aqui. E você confia. Porque você tem intimidade com o Espírito Santo. Porque você tem uma vida diária de oração aos pés de Jesus. Porque você lê a palavra e a palavra fala com você, fala ao seu coração. E por mais que fale coisas que você não quer ouvir, por mais que fale coisas que doa, você confia que isso é o melhor para você e você se entrega, você se rende. E nessa rendição, queridos, nesse reconhecimento que nós somos justificados, que nós somos redimidos, que tudo isso não é pela nossa justiça própria, é pela graça, é o favor imerecido, é a graça de Deus. A verdade, queridos, é que não existe nada que a gente faça que faz Deus nos amar mais e nada que a gente faça que faça com que Deus nos ame menos. Não há nada. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos manifestar isso. Se nós recebemos esse novo coração de Jesus, nós precisamos manifestar isso. O Senhor, hoje a gente está em noite de Santa Ceia. O Senhor, Ele nos justificou.
Ele nos redimiu, Ele nos comprou de volta. Ele nos reconciliou com Ele, agora nós temos paz com Ele. Agora não é mais preciso sacrifício. Jesus se entregou como sacrifício perfeito e agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Não tem mais intermediação entre Deus e os homens. É só Jesus. Só Jesus. Você pode ter um apreço pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder de GP, mas ele não é mediador entre você e Deus. Você tem acesso direto a Jesus. Você pode dobrar os seus joelhos e falar com Ele a qualquer momento. Ele está disponível e disposto para ouvir você em todo o tempo. Você tem falado com Ele? Você tem se entregado a Ele todos os dias? Como tem sido a sua vida? Você se apropria dessa reconciliação todos os dias? Porque, queridos, não faz sentido você ter um conhecimento cognitivo, assim como Nicodemos tinha, e você não experimentar. No domingo passado nós falamos sobre o servo impiedoso que recebeu o perdão, mas não experimentou o perdão. A justificação, a redenção, Ele te comprou de volta para te fazer livre do pecado. Por que que você continua amarrado a esse pecado? Isso tem te aprisionado. E o Senhor já te fez livre, você já é filho. Você já é filho. Manifeste que você é filho de Deus. Querido, todas as vezes que nós pecamos porque não confiamos no amor de Deus. Não confiamos na sua graça, no seu favor sobre a nossa vida. Achamos que existem coisas que são mais valiosas, mais prazerosas do que a sua bondade, que a sua graça, que a sua presença. Nós fomos reconciliados com Deus. Não há mais mediador entre Deus e os homens. E quando o Senhor nos faz reconciliados com Ele, Ele nos coloca numa família de fé. É por isso que você está aqui hoje. Sabe, essas pessoas que estão ao seu redor, elas são seus irmãos na fé. Você foi enxertado nessa família. E você, ao ser reconciliado com Jesus, é reconciliado com os seus irmãos também. Você, ao ter paz com Deus, você é chamado a ter paz com os seus irmãos também. Como anda a sua vida? Você tem tido paz, queridos, com os seus? Ou você tem vivido em pé de guerra dentro da sua casa? Ou você é um homem que diz ter aceito a Jesus, mas toda vez que você é contrariado, você levanta a sua voz, você se torna agressivo, você ameaça, você causa medo. Você quer usar da sua força. Você precisa se arrepender e voltar aos pés de Jesus. Você é uma mulher briguenta, que tudo na sua casa é motivo para uma discussão, é motivo para eu não quero mais isso. O Senhor te chama a viver uma vida de paz, queridos. O apóstolo Paulo nos diz: ei, se possível, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Você é uma pessoa de paz. Nós somos embaixadores da paz de Jesus. As pessoas na rua, no seu trabalho, na sua família podem olhar para você e falar: ali vai alguém que é filho de Deus, um embaixador de Cristo, alguém que promove a paz. Ou ali vai alguém que, pelo amor de Deus, aonde está tem briga.
Aonde está tem discussão. Aonde está tem polêmica. Aonde está tem confusão. O Senhor te chamou para ser promotor da paz, queridos. Ou você vê um casal brigando e ao invés de aconselhar para apagar o fogo, você vem com um isqueiro e mais gasolina e coloca mais fogo ainda. Nós somos reconciliados com Deus e reconciliados com essa família de fé. Hoje é dia de Santa Ceia. Santa Ceia fala de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com a nossa família. Você está em comunhão? Hoje é dia de nós autoexaminarmos mesmo. Hoje é dia de reflexão mesmo. De nós olharmos para dentro. E pensarmos, será que eu tenho sido um promotor da paz? Será que eu tenho agido como um verdadeiro filho de Deus? Será que aonde eu chego, chega a paz de Jesus também? Ou aonde eu chego, chega a confusão, chega briga, chega desentendimento? Hoje é noite de Santa Ceia, queridos. É noite de nós falarmos sobre estarmos à mesa com as pessoas, olhando uns nos olhos dos outros e declarando que nós somos um só no corpo de Cristo. Que quando eu firo o meu irmão, eu firo a mim mesmo. Que quando eu faço mal para o meu irmão, eu faço mal para mim mesma. Quando eu faço mal para minha esposa, eu faço mal para mim mesmo. Quando eu faço mal para minha esposa, eu faço mal para mim mesma. O Evangelho é essa boa notícia que Deus, com a sua graça escandalosa, Ele tornou um povo que não é digno, indigno. Aquele que era injusto, injusto. Aquele que não tem condições de salvar a si mesmo, que não tem o próprio remédio, mas que somente olha para a cruz de Jesus e recebe essa salvação. E passa a viver essa redenção dos pecados, essa santificação, esse desejo diário em servir ao Senhor e se tornar cada dia melhor. Porque o apóstolo Paulo fala, queridos, não useis da graça para dar lugar ao pecado. Ah, pastor, então eu estou na graça, não estou mais no tempo da lei, então eu posso dar com os dois pés. Cara, você não entendeu nada se você pensa desse jeito. Nós somos salvos somente pela fé, mas essa fé, ela nos produz santificação. Ela nos produz redenção. Existem muitos dentro da igreja que são cristãos nominais. Podem estar anos dentro da igreja, mas ainda não viveram um novo nascimento. Porque continuam vivendo uma vida de pecado, de iniquidade. Querido, pecado é errar o alvo. Iniquidade é você fazer aquilo conscientemente todos os dias. Todos os dias. E não tá nem aí para isso. O perdão de Deus é para todos nós, mas nós precisamos reconhecermos que nós somos picados pela serpente. Nós precisamos reconhecer que essa serpente nos habita. Esse pecado, essa carne pecaminosa está aqui. E que nós precisamos da graça de Jesus todos os dias. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida. É por isso que o maná dos céus é diário. A oração de ontem não serve para hoje. A leitura bíblica de ontem não serve para hoje. É todo dia. É todo dia. Você precisa se alimentar todos os dias.
Não é só nesse culto, não é só dentro desse lugar que você pode ter contato com a palavra, não, é todo dia. É igual banho, queridos. Se você não toma, começa a feder e fede igual na vida espiritual. Quando você não tem uma vida de oração, quando você não tem uma vida de jejum, quando você não tem uma vida de leitura da palavra, as coisas começam a feder na sua vida. Ai, que feio, pastora. Eu estou usando uma analogia para ficar bem claro mesmo. É isso aí. Porque você fica sem direção, você fica sem discernimento. E você é levado por qualquer tipo de vento de doutrina, porque você não sabe, não tem conhecimento de quem é o seu Deus, de quem é o seu Senhor. Queridos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos em vida eterna após vida, amém? A salvação, a garantia da salvação. Quando eu morrer, eu estarei com Cristo Jesus, mas eu quero dizer para você que a eternidade começa dentro do seu coração, aqui e agora. A partir do momento que você se entrega para esse Jesus, você pode viver o céu na terra. Como assim, pastor? Então quer dizer que eu não vou viver perrengue nenhum? Não. Mas significa que você vai passar pelo perrengue, exaltando o nome de Jesus. Porque você sabe que lá não vai ter dor, não vai ter choro. Lá não vai ter lamento. Aqui é a sua oportunidade de exaltar o seu Deus em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às tribulações. Essa é a oportunidade que você tem de ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Essa é a oportunidade que você tem de ter o gostinho da vida eterna, viver a eternidade dentro de você. Esse encontro diário com Cristo, esse encontro diário com Deus, esse encontro diário com Jesus, que te faz descansar nele, que lança toda a ansiedade embora, que lança a tristeza embora, que lança o medo embora e te faz confiar que você é um filho, uma filha amada de Deus. Esse é o evangelho, queridos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é todo o evangelho. Tudo aquilo que deforme ou queira se acrescentar a isso aqui não é evangelho. E quais são os efeitos do evangelho, pastora, para a gente terminar? Nós lemos João 3,16, agora a gente vai ler primeiro a João 3,16. Vamos lá? Primeiro a João 3,16. O que diz, gente? 1 João 3,16. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o resultado do verdadeiro evangelho. Fique de pé neste lugar. A partir do momento que nós recebemos, querido, um novo coração, essa nova filiação de filhos de Deus, nós somos justificados, redimidos, reconciliados com Deus, recebemos o seu amor. Agora nós manifestamos esse amor em graça, em perdão, em paz. Paz com todos, amém? Paz com todos. Eu sei que tem gente que às vezes não quer ter paz com a gente, mas a gente segue o princípio do apóstolo Paulo: se possível, tenha paz com todos. Ande em paz, ande como um filho de Deus. Ande reconciliado com todos aqueles que estão à sua volta. Hoje é noite de Santa Ceia. Nós vamos comer o pão, beber o cálice
anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. É isso que nós estamos fazendo aqui, renovando a nossa aliança com Ele. E nós muitas vezes fazemos isso de olhos fechados, mas a verdade é que nós deveríamos fazer isso de olhos bem abertos, olhando para os nossos irmãos. Falando: meu irmão, eu sou um com você. Eu sou um com você. Se eu faço mal para você, eu faço mal para mim também. Eu recebi do amor e da graça de Deus, então eu derramo esse amor, eu derramo essa graça sobre a sua vida também. Nós somos chamados, queridos, para manifestar as boas novas. Nós somos chamados para pregar esse evangelho, que é o evangelho que nos convida, nos constrange, nos atrai. Nos atrai para si, nos leva para Ele. E a cada dia vai nos transformando. De glória em glória, de glória em glória, até o dia de Jesus Cristo. Amém?